Movimento Oi, Skinhead, carecas do subúrbio, entre o sonho e a barbárie, da utopia e dos ideais. Episódio 2: Nacionalismo, xenofobia, socialismo, nazismo. Um pouco de tudo para entendermos mais sobre o movimento. Davi, seguindo o rumo de nossa conversa do primeiro episódio, você pode nos falar mais sobre o nazismo? Então, o nazismo, ele é uma deformidade política. Na sociologia a gente costuma dizer que ele é uma anomalia. Ele é como se fosse uma quimera, né? Que a quimera que pega coisas diversas, tem várias cabeças, né? Na mitologia grega, quimera é um monstro de várias cabeças. Então o nazismo é basicamente isso. Muitas vezes associado à extrema-direita, de fato, eu colocaria ele no balaio da extrema-direita, mas ele não é, por exemplo, uma direita, melhor não dizendo extrema, mas uma direita como você tem do liberal ou conservadora no sentido inglês. Como, por exemplo, você tem figuras como Churchill, figuras como que agora virou muita moda para uma editora que tem aqui no Brasil, que lança muitos livros conservadores, né? Ingleses, de autores ingleses e tal, porque está na moda isso agora, né? Mas o nazismo, que é o nacional-socialismo, era o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, ele surge com Anton Drexler, né? E ele era um partido que vinha de uma veia socialista, né? Por isso que o nome nacional-socialismo estava presente. O Hitler, depois da Primeira Guerra Mundial, ele se filia ao partido e ele começa a ganhar uma notoriedade muito grande no partido. Então, as pessoas, como ele era um bom orador, né? Ele era uma pessoa que tinha uma oratória muito convincente e tal, ele começa a ganhar uma notoriedade no partido e logo passa na frente até do Anton Drexler e assume o partido, né? Só que a ideia principal do Partido Nacional Socialista não era aquela ideia que o Hitler e seus seguidores vão dar para o partido, né? Que basicamente se resumia ao antissemitismo. O antissemitismo na Europa ele já vem de uma longa história, mas você começa a ter aquele antissemitismo, vamos dizer assim, mais contemporâneo, curiosamente surgido na França, né? Na França do caso Dreyfus, que foi um militar francês acusado de traição, porque na época a França estava contra a Alemanha, né? Mas aí as pessoas começaram a acusar o Dreyfus não pelas atitudes dele, mas pela origem dele, que era uma origem étnica de uma região da França que eram de judeus germânicos, judeus alemães. Então, ao invés de você atacar uma pessoa acusada de traição, você começa a atacar o grupo étnico a qual ela pertence. No czarismo da Rússia foi a mesma coisa. Vocês começaram a atacar os judeus como sendo aquele grupo que começou com o comunismo e tudo mais. Então você começa a atrelar a todos os males da sociedade a um grupo étnico. E o nazismo começou a fazer isso. Como a Alemanha estava em crise e estava passando por aquela situação de miséria, começaram a culpar, precisava ter um bode expiatório, começaram a culpar os judeus, né? A todos os males, falando que eles eram sionistas, que eles dominavam os grandes bancos mundiais, e de um lado, e por outro lado, eles estavam à frente do comunismo e tudo mais. Então o nazismo ele é basicamente uma quimera, porque ele tem ideias socialistas no sentido de você conservar o operário, né? No discurso do Hitler era o operário, né? Era emancipar não emancipar da mesma forma que os comunistas queriam emancipar, mas era aquele discurso pró-classe operária. Você tinha um discurso de estatização de empresas estatais, de você ter uma empresa nacionalista, né? Era parecido com o varguismo aqui no Brasil, mas o varguismo não tinha a questão racial, né? Claro. Mas é aquela questão do que a gente chamava um tempo atrás de terceira via, que não é nem direita nem esquerda, é uma coisa que pega elementos de um e de outro e mistura tudo e faz uma coisa nova. Mas eu acredito que desses movimentos fascistas, como você tem o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, o nazismo tem a diferenciação pela questão da raça. Então você não vê o discurso da raça, mesmo que esteja presente, né? Eu não gosto da palavra raça, né? Mas
Você não vê o discurso da raça muito presente no franquismo, no varguismo, até porque o Brasil é um país miscigenado. Os integralistas brasileiros não têm esse discurso de racialista, de superioridade racial e tal, como você tem no nazismo. Então eu acredito que o nazismo é um movimento que, ao invés de ver o mundo pela luta de classes, como os comunistas fazem, eles veem o mundo pela luta de raças, onde a raça ariana, né, que seria do tronco indo-europeu, mas colocando o germânico como protagonista. E o curioso é que a raça ariana não é historicamente, não é essa raça germânica, né? Os arianos, eles eram os iranianos, né? Era do grupo dos cáucasos ali, dos persas. Os indianos são arianos, que não são loiros de olhos claros e tudo mais. Mas o Hitler faz essa leitura dos arianos. E então eu acredito que o nazismo seria um herdeiro do darwinismo social, de você colocar a raça europeia branca como aquela que vai conduzir o mundo, né? Você escreveu um livro de nome Cadarços Brancos e que já está em 3ª edição. E nele você menciona em um dos capítulos que o Brasil pertence a um grupo de países xenófobos. Você pode nos falar mais sobre essa questão? O Brasil, a história do Brasil é uma história contada por violência, né? A gente tem aquela ideia do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, né? Da cordialidade do brasileiro, que o brasileiro é um povo pacífico, que a gente tem uma democracia racial, que todas as raças convivem bem aqui. De certa forma, é possível fazer essa leitura, claro que é, né? Diferente dos Estados Unidos, que é um país plural também, aqui as raças ou as culturas, elas não apenas convivem juntas, elas se mesclam, né? Você pega lá nos Estados Unidos, você tem o bairro italiano, o bairro judeu, o bairro alemão, o bairro inglês. Aqui você tem todos eles convivendo junto. Até a nossa Liberdade dos japoneses aqui em São Paulo, que é um bairro de São Paulo, tá todo mundo misturado já também, né? Acontece o seguinte, é que esse discurso da cordialidade e passividade do brasileiro, ela sempre deu margem a uma versão que ela não é também tão correspondente com a realidade assim. A gente tem uma história de mais de 300 anos de escravidão, onde um grupo sempre teve privilégios em cima de um outro grupo que só conhecia o trabalho, um trabalho que era não assalariado, um trabalho escravo. Depois da abolição da escravatura e quando se veio a República, não se fez uma reforma agrária. Essas pessoas foram empurradas para os morros. No Rio de Janeiro você tem os morros hoje, porque elas não foram integradas na sociedade, elas foram empurradas à margem. E por isso que foram crescendo as primeiras chamadas favelas, que a gente chama hoje de comunidade e tudo mais. Então, a história do Brasil é uma história de intolerância, né? Essa própria mestiçagem que a gente tem no Brasil, que às vezes é vista como uma coisa até meio que divina, bonita, né? Que todo mundo mostra o Brasil como exemplo e tal. Realmente, a gente não pode dizer que todos os casos de mestiçagem foram através de violência, mas você tem muitos casos que foram através de estupros, né? Muitos brasileiros, eles são justamente a resultante do estupro de um senhor com sua escrava, ou melhor falando, escravizada, ou de um bandeirante com uma indígena, ou seja, então essa própria mestiçagem que é vangloriada muitas vezes, ela também é resultante da dominação de um grupo sobre o outro. E isso eu já considero isso uma coisa xenófoba, né? Embora a xenofobia seja um movimento que se opõe ao que é de fora, ao estranho, ao estrangeiro, você tem isso dentro do país também. A gente tem uma elite que não quer ser, vamos dizer assim, brasileira. É uma elite que pensa que é outra coisa, que traz seus títulos, vamos dizer assim, né? Ninguém tem título, mas traz assim, vangloria seu sobrenome, às vezes de origem estrangeira, e se acha a parte daquele povo. Então a gente nós vivemos numa sociedade de muros, né? Tava até uma discussão lá do bairro do Morumbi, querendo construir um muro para isolar Paraisópolis, né? Então a gente vive numa sociedade de muros. A gente não é uma sociedade que integra, é uma sociedade que segrega. E o brasileiro, tanto o brasileiro médio quanto o brasileiro mais esclarecido, a gente tem uma veia de ter uma aversão a tudo que é de fora. Embora se fala aqui no Brasil
tem essa passividade, recebemos vários imigrantes. É verdade, recebemos vários imigrantes, pessoas que foram refugiadas de guerra e tudo mais. Mas a gente tem no povo brasileiro, ele tem uma aversão a ver o sucesso do próximo. E se isso com um brasileiro. E se esse próximo for uma pessoa de fora, fica eu acredito que eu vou dizer um recalque ou um ressentimento muito grande de pensar, poxa, a pessoa vem de fora e cresce e eu que estou aqui não consigo. Eu acredito que tenha isso também. Um exemplo disso basta você ver hoje com a imigração dos africanos, principalmente nigerianos, angolanos e dos haitianos também, que é uma migração mais recente, ou dos sírios que estão refugiados de guerra e tudo mais, que sofrem um preconceito tremendo, ou bolivianos também, nas suas comunidades. São pessoas humildes, mas são pessoas que, de certa forma, quando tem alguma ascensão, né, outro dia eu vi um caso numa reportagem do jornal de um peruano que morava numa comunidade da zona sul de São Paulo e que conseguiu trocar de carro, comprou um carro novo, zero e tudo mais. E no dia seguinte ele saiu de casa, foi pegar o carro estava com os pneus furados, todo depedrado. Ou seja, o que isso indica? Isso indica uma xenofobia, indica uma raiva daquele que é de fora, né? E principalmente se esse que é de fora está melhor do que você. Mas isso se passa em vários povos do mundo, e eu acredito que com o brasileiro não é diferente, né? Pátria amada, é pra você esta canção desesperada, canção de desilusão. Não há mais nada entre eu e você. Eu fui traído e não fiz por merecer. Davi, muito se disse, muito se falou sobre o nacionalismo. Por um período até defendeu-se e muito o nacionalismo como um discurso de autoestima identitário. E hoje, o que se tornou o nacionalismo? Aliás, o que é o nacionalismo e como se inventou esse termo? Então, tem um autor que eu gosto muito, e ele é referência na sociologia, que é o Benedict Anderson. Ele lançou um livro chamado Comunidades Imaginadas. O título do livro já resume o que é o nacionalismo. Ou o que é uma nação também, né? O que é a nação? O que não seria a nação senão uma comunidade imaginada, né? Você partilha um sentimento de algo que é abstrato, simbólico, e com isso você mantém grandes populações vivendo junto e integradas, né? O nacionalismo, basicamente, ele consegue provocar uma situação muito interessante. Eu, como um brasileiro, vamos dar um exemplo assim, partilho de um sentimento de irmandade com um brasileiro lá em Belém do Pará, porque a gente faz parte de uma mesma comunidade imaginada, né? A gente tem uma língua em comum, a gente pressupõe-se que temos uma história em comum e tudo mais. E isso sempre foi usado politicamente, porque é muito fácil você induzir nas pessoas esse sentimento para fazer com que elas como eu falei, com que populações se mantenham coesas, né? Consigam conviver juntas, né? O direito faz isso também. O direito consegue manter grandes populações vivendo, por exemplo, uma cidade como São Paulo, São Paulo e Grande São Paulo, que somadas dá 20 milhões de habitantes, a gente divide um espaço relativamente pequeno, todo mundo morando junto, um em cima do outro, em condomínios e tudo mais. Mas, assim, de certa forma a gente consegue manter uma coesão social por essa questão simbólica, e o direito faz isso e o nacionalismo faz isso. E o nacionalismo ele surge basicamente depois da Revolução Francesa, né? O nacionalismo tendo como noção o Estado, porque antes eram os reis que dominavam os países, era o absolutismo. Então você via a sua referência de nacionalidade ao rei, né? Era uma pessoa. Quando você tem a Revolução Francesa, que a família real foi executada, o Luís XVI, a Maria Antonieta e tudo mais, e se proclama uma república, essa república faz a mesma leitura da nacionalidade que antes era centrada no rei, mas agora no Estado. Então não é mais uma pessoa, é uma organização que é abstrata também. O que é o Estado? O Estado não existe, é uma coisa abstrata.
Mas ele é o que nos mantém integrados. Então o Estado se tornou o ente maior e tudo mais. E aí você começa a criar narrativas de uma partilha cultural em comum entre as pessoas. O que aconteceu no Brasil, esse movimento aconteceu com a proclamação da República. O Brasil inventou uma história, um mito fundador, né? No Império já fez isso, mas na República fez isso. Um mito fundador, criou heróis, né? O pai da pátria, o Tiradentes. Quem era o Tiradentes? Tiradentes se a gente for analisar a história dele mesmo, ele não tinha toda essa relevância que deram para ele, né? Mas pintaram ele lá, o Pedro Américo pintou ele como se fosse Cristo, né, barbudo, esquartejado. Ou seja, você cria uma narrativa de heróis e de sentimento e tudo mais para você manter essas populações coesas. Como eu falei no início da nossa conversa, o nacionalismo ele estava, né, até pouco tempo atrás, em decadência. Então o fascismo ele surge justamente como uma reação a uma narrativa que está destruindo essa questão do nacionalismo. Ninguém mais se importa se é Brasil, se não é, se você tem sangue, não sei o quê. Nem na Europa, de certa forma, isso estava sendo levado em consideração. Então surge uma reação a tudo isso, trazendo de volta essa narrativa da nação, do país, da raça, da etnia, da comunidade. É um sentimento comunitário, basicamente. Então, eu acredito que essas bandeiras que nós temos tendo hoje, e essas pessoas que vão na Paulista vestida com a camiseta da seleção, com a bandeira e tudo mais, embora não sejam nacionalistas no sentido nacionalista mesmo, né? Que nem foram os militares dos anos 60, que nem foram os integralistas nos anos 30, é uma elite mais entreguista aos interesses internacionais, principalmente norte-americanos, do que qualquer outra coisa. Mas esse discurso de pátria e de louvar a bandeira e tudo mais, ele surge, mas é como eu falei, a gente não sabe se vai durar ou não. Eu acredito que o mundo mudou de tal forma que hoje você tem o que eles chamam na sociologia também de uma fragmentação das identidades. Eu posso nascer no Brasil e me sentir pertencente à cultura japonesa, mesmo não tendo nenhuma ascendência japonesa, porque a internet me permite que eu orbite nessa cultura. Ou eu posso nascer no Brasil e me identificar com a cultura árabe sem ter nenhuma ascendência árabe, mas eu posso aprender a falar árabe, posso pensar como árabe, posso ser muçulmano sem ter nenhum vínculo com a cultura deles estando em outro país. A globalização permite isso. Então, isso era um fim do nacionalismo, que eu acredito que tudo que está acontecendo é uma reação a tudo isso também, né? Davi, eu vou aproveitar essa leva de questões imprescindíveis que estamos apresentando para saber mais sobre o socialismo e o movimento como um todo. Você pode elencar as relações que se dão e se deram entre os integrantes dos movimentos como um todo no que diz respeito ao socialismo e o mundo? Bom, o socialismo, né, existem diversos tipos de socialismo, né? Basicamente, na história, a gente considera o primeiro socialista, né, do Ocidente o próprio Jesus Cristo, né? Que é o discurso de igualdade que o Cristo, né? Não estou entrando no mérito se existiu ou não, mas estou falando o discurso de igualdade do Cristo, ele é o discurso base do socialismo, né? E ao longo da história, vários movimentos, né? Eu não vou dizer que seriam socialistas, porque isso seria um anacronismo. A palavra socialismo ela só vai surgir no século XIX, durante a Revolução Industrial, e, de certa forma, em algumas figuras anteriores na Revolução Francesa, como algumas figuras que participaram da Revolução Francesa e tudo mais. Então, o socialismo ele é basicamente igualdade, né? Ao contrário do liberalismo, que é liberdade, ele é igualdade. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a gente sabe que não dá para ter liberdade e igualdade ao mesmo tempo. A história já provou isso. Ou você tem uma desigualdade grande, mas mais liberdade, claro, liberdade para aqueles que estão no bojo eleito e privilegiado da sociedade, ou você tem uma igualdade maior, mas você tem uma ausência de liberdade, né? É o que se tentou fazer em Cuba, o que se tentou fazer na União Soviética e o que se tenta fazer hoje na Coreia do Norte. É uma igualdade acima das liberdades, né?
Mas dá para você ter um meio termo, que é o que acontece hoje nesses países social-democratas, como a Suécia, a Dinamarca. Esses países você consegue ter uma igualdade maior, mas ao mesmo tempo você não anula a liberdade, que seria a vinda do liberalismo e tudo mais. Mas o socialismo, ele surge assim, vamos dizer assim, né, com o Marx no século XIX e o Engels, né, ele lança o Manifesto do Partido Comunista em 1848. E daí surge o socialismo científico. Tem o utópico e o científico. Você pode ter essa discussão se o socialismo é científico ou não, a gente pode ir para uma outra discussão. Mas o socialismo científico, ele diz que é possível você modificar a sociedade, né, basicamente com a socialização dos meios de produção e da propriedade privada. Então o socialismo ele é basicamente isso. Você acaba com a propriedade privada, né? O Estado toma conta das coisas, das propriedades, e teoricamente redistribuiria igualitariamente para as pessoas. E os meios de produção, como a da indústria, como tudo mais, também pertencem ao operariado. Não pertence mais, não terão mais donos privados. Pertenceria ao Estado, o Estado operário, né? Então, basicamente é isso. E aí, o comunismo ele é uma etapa superior do socialismo, uma etapa considerada utópica, que é uma etapa que você não mais precisaria do Estado e todo mundo estaria numa situação de equidistância total, estaria todo mundo igual, né? Tentou-se fazer isso muitas vezes, mas tem a questão da natureza humana, né? A natureza humana ela é desigual, as pessoas pensam diferente, as pessoas têm credos diferentes, as pessoas têm atitudes diferentes. Ou seja, o que aconteceu quando se tentou fazer isso? Uma sociedade totalmente desigual, ao contrário de ser uma sociedade igualitária, que é o que prezavam, com uma elite cheia de privilégios, né? Você pode até ver aquele clássico do Orwell, né? A Revolução dos Bichos lá. Os porcos o que ganham, estão ali com todos os privilégios, enquanto os outros animais estão ali na fome, passando necessidades e tudo mais. Então é complicado, mas assim, por isso que ele se instaura através de ditaduras também, que é a ditadura do proletariado. Mas tem a social-democracia, que eu acho que é um meio termo, e assim, a minha opinião pessoal, eu vejo como uma coisa muito positiva. A social-democracia não nega o capitalismo, não nega a propriedade privada, mas ao mesmo tempo não é uma radicalização da propriedade privada e do capital. Você tem que, com a renda que o Estado arrecada de impostos, você redistribui com ações afirmativas, que é o que os governos de esquerda hoje fazem. Seria o ideal. Então, você conseguir distribuir melhor a renda entre seus cidadãos, né? E entre os skinheads, você tem os comunistas radicais, que são os Hash, que é os Red and Anarchist Skinheads, mas esses daí são realmente extrema esquerda, querem estatizar tudo, enfim, tem esse discurso dos comunistas do século XIX, que é bem curioso, que basicamente desapareceu depois do fim da União Soviética para cá, né? Davi, vindo agora para São Paulo e para as manchetes de jornal que por um período, mais precisamente na década de 90, se tornaram cotidianas e traziam espancamentos, violências, prisões, assassinatos, sempre envolvendo skinheads, punks. Você pode nos dizer o que motivou tanta barbárie? Por que tanta violência? Eu acredito que a violência... Falam que o nacionalismo é o refúgio dos canalhas, né? Eu acredito que a violência também é o refúgio dos canalhas, né? A violência entre os punks e os skinheads, vale a gente lembrar que ela não é só a violência física, a própria violência simbólica, a violência é uma teatralização da violência, né? O visual agressivo, você vestir botas, você vestir jaqueta com taxinha, colocar espinhos na cara, piercing, enfim, é uma violência para agredir o sistema de uma certa forma, né? Só que acontece que nem todos ficam apenas nessa questão simbólica, né? Você tem a questão das pessoas que materializam essa violência com perseguições e tudo mais. Infelizmente, tiveram vários casos de agressão e violência, principalmente nos anos 80. Eles conseguiram, inclusive, cancelar um show do Ramones em São Paulo em 87. Se não me engano, esse de 87 foi no Canecão, no Rio de Janeiro.
Eles invadiram o palco lá e botaram fogo, os careca. E o próprio Joey Ramone falou que não vinha mais pro Brasil porque ele achou um absurdo vir tocar num país que skinheads fizeram isso com o show dele. O vocalista Olga, do Toy Dolls, foi agredido por skinheads também. Tem violência do lado dos punks também, não tô falando que não tem. E você tem os casos mais famosos, né? Que foi o do adestrador de cães, o Edson Neres da Silva, que estava andando com o seu companheiro de mão dada, né? Ele é um casal homossexual. E foram agredidos na República, na Praça da República. E o seu companheiro conseguiu fugir e ele morreu, ele foi espancado até a morte. Ele era um adestrador de cães. E esse caso ganhou a mídia, e tem até um movimento a favor dele e tudo mais. E foi uma coisa assim, que quando começou a ter os piores casos, isso foi, se eu não me engano, no ano 2000. Depois você teve o caso do trem de Mogi, que 2 jovens, um é o Flávio Cordeiro e seu amigo, não me lembro o nome dele agora, Clayton, seu amigo Clayton, foram lançados do trem em movimento em Mogi por skinheads. O Clayton morreu nos trilhos, né? O trem passou em cima dele e o Flávio perdeu um braço, foi amputado um braço dele. Os criminosos que fizeram isso foram julgados há pouco tempo, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Eu sei que eles foram julgados. O crime foi em 2003 e eles só foram julgados em 2016, né? É um absurdo, né? A justiça no Brasil, né? E teve o caso dos punks também, que mataram um balconista de uma pizzaria que se recusou a dar um desconto de R$1 num pedaço de pizza, né? E foram lá e assassinaram a facadas o trabalhador que estava lá. Então, assim, a barbárie, né? Inclusive faz parte do título do livro, ela está presente, né? Infelizmente, não só no Brasil, mas em vários casos mundiais. A gente tem casos mundiais de violência e tudo mais. Os símbolos nazistas, eles foram proibidos em 1992, por uma lei sancionada pelo Walter Feldman, que era do PSDB, né? E ela foi promulgada, ela foi aceita na época da prefeitura da Luiz Erundina. E aí se proibiu o uso da suástica. Até então, as pessoas podiam sair com uma camiseta com uma suástica, por exemplo, que não tinha problema nenhum. Aí esses símbolos foram proibidos, né? E aí os grupos entraram na clandestinidade. E aí, nessa época, criou-se o GRAD, que agora se chama DECRAD, que é um órgão da Polícia Civil destinado a crimes de intolerância, específico com crimes de intolerância, né? E aí a antiga pessoa que estava à frente desse órgão era a Margarete Barreto, a delegada Margarete Barreto, que eu, inclusive, cito no livro também. E ela conseguiu prender os skinheads, ou os simpatizantes dos carecas, que não eram bem carecas, né? Que agrediram aqueles jovens com lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista, que eram jovens, não sei se eram LGBT ou não, mas foram interpretados como isso e fizeram isso. Conseguiu, inclusive, prender os punks, né? Não foram skinheads, mas foram os punks que assassinaram um turista francês numa passeata LGBT, se não me engano, de 2007. Enfim, foi muito importante esse órgão, né, a DECRAD, porque conseguiu pegar vários criminosos que se utilizavam do movimento punk e também do movimento careca, skinhead e tudo mais, para cometer os seus crimes, né? Davi, sem sombra de dúvida, houve uma luta política, ou pelo menos uma tentativa de. Mas, ao que me parece, não vingou, isto é, não alavancou para muito além das utopias e dos sonhos. A que você atribui essa tentativa frustrada de uma juventude idealista? Como já foi mencionado, né? Tem uma questão que eu vejo, que é a questão... Eu não gosto de reduzir a natureza humana apenas a uma característica só. Mas eu acredito que todos aqueles ideólogos utópicos que a gente conhece na história da filosofia, enfim, e que motivaram tantas revoluções, né? A Revolução Francesa foi motivada pelo Rousseau, pelos ideais do Rousseau, do René Descartes, de todo aquele idealismo, né? De se alcançar uma situação de paz total no mundo, de se tentar fazer uma sociedade totalmente igualitária e tudo mais.
e que toda vez que se tentou fazer isso, produziu os maiores banhos de sangue e as maiores ditaduras e terríveis totalitarismos ao longo da história. Então, eu não sei se hoje, quando alguns defensores, como esses jovens, defendem algumas bandeiras, é por ingenuidade ou simplesmente por alguma coisa de retórica e tudo mais. Porque depois do fim da União Soviética, quando caiu o Muro de Berlim em 89 e o fim do comunismo no mundo, você teve a vitória do neoliberalismo, né? Que é uma coisa que foi se impregnando na sociedade de uma forma tal, e todo mundo conhece o neoliberalismo, que é você ver a anulação do Estado, a supervalorização do indivíduo, você não tem mais trabalhadores ou operários, você tem microempreendedores, essa visão de empreendedorismo. Você não é mais um trabalhador, mas você é um prestador de serviço. Então você não precisa mais de CLT, você não precisa mais de direitos, você vai lá para prestar um serviço. Enfim, então tem toda essa ideologia que pode funcionar num país como a Nova Zelândia, né? Mas no Brasil a nossa situação é bem diferente. Então eu acredito que, por mais que esses jovens tenham sonhado em se atingir uma situação meio que até se fazer um paraíso na Terra, e até o mito, eu não sou religioso, mas a gente sabe que na Bíblia o paraíso tá além, se existe tá depois da morte. Na Terra não existe isso, a Terra não é o paraíso, né? Não existe perfeição. Então, se tentaram fazer isso, né? Se tentaram fazer isso, cada um com sua justificativa, uns falando em racialismo, outros falando em comunismo, outros falando em nacionalismo. E o mundo real de hoje é um mundo muito diferente, é um mundo que mudou, né? O cidadão do século XXI, ele não é mais nem mesmo o cidadão dos anos 60 e 70, que ainda acreditavam nisso, que motivaram as lutas armadas, toda aquela ideologia. Então eu acredito que a gente está vendo uma crise na esquerda, que a esquerda é meio que herdeira dessas grandes utopias. A gente está vendo uma crise, de certa forma, na esquerda hoje, justamente porque o mundo mudou. E a própria esquerda, ou as próprias utopias, se tornam mercado. Então o mundo real, né, que é o que eles chamam de realpolitik, né, o mundo real, a política real, ela inclusive aceita o sonho desses jovens que querem mudar a sociedade e tudo mais, e transforma tudo isso em mercado, em possíveis mercados. Então é a mercantilização de tudo, né? Então você tem pessoas que vai comprar a roupa feita com cânhamo de não sei o que significa que não teve mão de obra escravizada, não sei o que, aí você paga uma fortuna naquela roupa porque você acredita que você está realmente combatendo o trabalho escravo e tudo mais. Então o mercado se aproveita inclusive disso. Ou você consome canudinhos de papelão, porque isso, claro que é importante, não falando que não é importante, claro que está um impacto no meio ambiente e tudo, mas o capitalismo ele se utiliza inclusive dos sonhos de igualdade, desses jovens ou dessas pessoas, e transforma todos eles em possíveis consumidores. Então é a vitória do capitalismo mesmo, não tem jeito, né? Davi, para terminar, eu te darei a possibilidade de vender o seu peixe. Isto é, há de falar sobre o seu livro Cadarços Brancos. Livro esse, publicado em 2010 e atualmente em sua 3ª edição. Sim, depois de todo esse turbilhão de experiências nesses grupos, né, eu resolvi colocar minhas memórias como um ex-integrante que permeia todos esses grupos, essa vivência que tive. Inclusive conheci os jovens que cometeram esses crimes que eu comentei, né, do trem de Mogi. Conheci um jovem que jogou uma bomba de fabricação caseira na passeata LGBT de 2009, que foi preso várias vezes, inclusive uma das últimas uma última detenção dele foi por conta da tentativa do assassinato de moradores de rua, né? Enfim, figuras que eu pude ver os bastidores dessas pessoas, né? Que ganharam a mídia, muitas delas ganharam a mídia, e eu coloco no livro os bastidores, porque muitas pessoas que acompanham o tema pela mídia conhecem o que a mídia divulga, mas eu coloco as entrelinhas, né? Eu coloco até inclusive as histórias familiares deles. Um deles, inclusive, foi aquele jovem que matou
e esquartejou a própria tia e colocou no congelador a tia dele, que ele vivia com ela e tal. E foi preso, fez parte de um grupo de punk, depois ele virou skinhead e tudo mais. E foi o jovem que matou o Johnny Raoni, que foi um punk muito famoso no show da banda Cox Sparrer, né? Então, assim, todos esses casos que ganharam a mídia, eu vendo esses casos e conhecendo as histórias por detrás delas, eu resolvi colocar no livro. Na terceira edição, especificamente, eu atualizei com muitos casos mais recentes. Inclusive, um deles é o atentado à produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, por integrantes do movimento integralista, né, por conta daquele filme, daquele episódio do Porta dos Fundos, que eles retrataram Jesus Cristo como um homossexual. Então, enfim, eu resolvi colocar todas essas histórias e também fazer um aparato das ideologias que permeiam esse meio, da história dos grupos, tanto no mundo quanto no Brasil e tudo mais. E a primeira edição, ela tá uma edição assim, eu era muito jovem, tinha apenas 21 anos, né? Quando conheci a Giostra Editora e tudo mais, que me deu essa oportunidade, né, de lançar esse livro e tudo mais. E a linguagem do primeiro livro, ela tá uma linguagem ainda muito de um período transitório, assim, até para um amadurecimento. Então ali tem realmente a visão de um jovem de 21 anos. Já a segunda edição, eu diria que é mais ou menos intermediária, e a terceira edição, que foi lançada no final do ano passado, 2020, ela é uma edição que está atualizada já com um olhar mais maduro de sociólogo. Eu já formado em sociologia, no caso, graduado, com a experiência de uma pessoa de 31, 32 anos, que é um olhar totalmente diferente. É claro que se eu for escrever alguma outra edição com 50 anos, sairia diferente. Mas eu pretendo parar por aí. Vou deixar na terceira edição, vou lançar outros livros com outros temas também. Mas a terceira edição tem esse olhar mais maduro, né? E ela tem uma profundidade maior nos temas. Na primeira edição, os temas estão muito rasos. Eu até cito alguma coisa de ideologia e tal, mas nessa terceira edição eu aprofundo bem mais. Inclusive, eu coloco questões do bolsonarismo na terceira edição também, que, inclusive, em 2011, skinheads e carecas e skinheads de vários grupos foram fazer um ato a favor do então deputado Jair Bolsonaro no vão do MASP, né? E deu um quebra-quebra, deu um quebra-pau lá. Então eu coloco desde de 2011, desse ato, até mesmo alguns que participaram das passeatas contra Dilma Rousseff, né, pelo impeachment e tudo mais. E se aproximando do vínculo que alguns têm com o governo atual, eu coloco tudo nesse livro, né, que não perdeu a originalidade da primeira edição, mas em compensação ganhou uma outra cara, né? Davi, muito obrigado por ter aceito a entrevista. Foi assim uma aula de história e de sociologia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, que foi a Giostre que me deu essa oportunidade de lançar meu trabalho. Um trabalho que me deu frutos muito positivos, inclusive de pessoas que leram o livro, né, skinheads e carecas que leram o livro e tiveram um despertar de consciência, né, que mudaram suas atitudes radicais, abandonaram os grupos, resolveram cursar sociologia, se tornaram professores, pais de família, enfim. E eu fico muito contente que o livro pôde mudar a vida dessas pessoas, né, e foi a Giostra que me deu essa possibilidade. Então, agradeço bastante a vocês aqui da casa e muito obrigado pela oportunidade. Com essa resposta, chegamos ao final do segundo episódio de Movimento Oi, Skinheads, Carecas do Subúrbio, entre o sonho e a barbárie, da utopia e dos ideais. Nele você ouviu Davi Veiga falar sobre o nacionalismo, xenofobia, socialismo, nazismo, um pouco de tudo para entendermos mais sobre o movimento. Se quiser saber mais sobre o autor e sobre a sua obra, acesse giostreeditora.com.br. Até mais! A Giostre Podcast encontra-se disponível nas principais plataformas de áudio: Spotify, Anchor, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, em nosso canal no YouTube
Geostre Cultural e em nosso site geostrecultural.com.br. Apresentação: Fábio Martins. Entrevistado: Davi Veiga. Roteiro: Alex Geostre. Produção de estúdio: Éder Pires. Estagiária: Raquel Barranova. Realização: Geostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios Geostre, em São Paulo, na Bela Vista.